O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite a todos. Estamos dando início ao nosso painel de hoje, sempre numa parceria com a Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, e Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Bom, nós estamos tendo a participação hoje aqui de um grupo de da cooperativa Unimed, que vai falar sobre um dos eventos que já está se tornando tradicional, que é o 7º ciclo de palestras do programa de atenção integral à saúde da gestante. Então nós vamos ter inúmeras palestras a partir agora do dia 4 de março, e para dar mais detalhes a respeito desse evento tão importante, vocês vão ficar sabendo logo por quê, né? Quando a gente começa a se perguntar por que o fulano de tal é assim, por que a fulano de tal, o que houve, tudo está relacionado, eles vão explicar aqui, lá atrás, no início. Estamos recebendo com muito prazer aqui, então, o diretor de educação da Unimed Erechim, meu amigo, Dr. César Augusto Detoni, a enfermeira da Unimed Erechim, Ana Maria Bortolanza, e a psicóloga, também da Unimed Erechim, Raiele Longo. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença, fique à vontade e deem todos os detalhes ao nosso público aí. Vou passar a palavra aí ao diretor de educação, Dr. César. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Obrigado, Adelar. Boa noite a você, boa noite aos telespectadores da TV Erechim. A gente vem falar de um acontecimento relevante que hoje começa a fazer parte do calendário da Unimed Erechim, obviamente faz parte do calendário de eventos dedicados à saúde das pessoas da nossa região, que é o curso preparatório para as gestantes ou para mulheres jovens tentantes, que a gente tem chamado, que são mulheres que pensam ou desejam no futuro ser mães. Qual é o objetivo desta programação, ou desse programa que foi desenvolvido e que, obviamente, a cada ano vai sendo aperfeiçoado e se adequando às necessidades das pessoas e, obviamente, se incorporando novos conhecimentos, porque hoje a gente sabe que isso brota, né, a cada ano uma quantidade enorme de novas ideias, novos conhecimentos, novos conceitos, muitas coisas são modificadas e é importante nessa área a gente se manter atualizado. O objetivo, a gente tem isso como um princípio hoje na Unimed, da prevenção e da ideia de que quanto mais cedo a gente chega, a gente sempre pode minimizar ou evitar eventos futuros. E hoje tem um conceito que foi desenvolvido principalmente na França por pesquisadores, que eles chamam de intervenção a tempo. Ou seja, quanto mais cedo a gente chega, mais a tempo a gente está de minimizar ou evitar desfechos desfavoráveis do futuro da vida das pessoas. Então, começar na gravidez,
acho que é um bom momento para a realidade nossa hoje, mas a gente tem, obviamente, a ideia já, convidando as pessoas que desejam engravidar no futuro, talvez começar antes de engravidar. Ou seja, quanto mais precoce, quanto mais cedo, menor a chance que a gente tem de desfechos favoráveis no futuro. Então, este é, sem dúvida, o grande objetivo que a gente tem, né? De ajudar estas pessoas, de ajudar essas famílias, esses casais, esta mãe gestante, né, a se preparar para esse grande evento, seguramente o maior evento da vida do ser humano, que é gerar e dar à luz a um novo ser humano. Doutor César, esse é o 7º ciclo. O que dá para se dizer dos ciclos passados? A gente tem um período curto de observação e a gente tem tabulação de dados, nós estamos recolhendo dados e a gente vai hoje também seguindo estas crianças que foram nascidas destas mães e tem já alguns dados comparativos, né, em relação aos que são filhos de mães que não fizeram o curso, mas ainda é incipiente, o nosso número, né, é ainda pequeno, a gente tem hoje em torno de 200 mães que fizeram um curso para uma realidade de mais de 400 nascimentos por ano, que a Unimed é responsável por isso, entendeu? Então, nós, o ano passado, conseguimos 25% aproximadamente das mães gestantes que pertencem ao quadro de associados da Unimed foram atendidas nesse programa. A gente sabe que, embora seja um número expressivo, 100, a gente ainda está com um percentual muito aquém do que a gente deseja. E a gente está se esforçando, tanto que para esse ano a gente programou um número maior de ciclo de palestras. A gente vai para 4 ciclos de palestras esse ano, ou seja, nós teremos um curso praticamente em contínuo, né? A gente termina, tem uma pequena folga e já começa um novo. Esse evento, ele é gratuito, né? Absolutamente gratuito, aberto a todas as mulheres que têm interesse, a todas as pessoas que têm interesse. Obviamente que o direcionamento é mais para mulheres jovens, gestantes ou que têm ideia de se tornarem mães no futuro. Nós recebemos a todas elas, não apenas as mães que são associadas à operadora Unimed. Eu vou falar agora e depois eu vou repetir. Para participar é preciso entrar em contato pelos telefones 54 520 6129, 54 520 6129, ou pelo WhatsApp, acho que nós vamos providenciar e colocar depois, 54 99263 0678. E acho importante, quem tiver interesse, tem um prazo, já tem um bom tempo aí ainda, pode providenciar, entrar em contato, porque é o primeiro passo, a primeira excelente obra que você pode estar fazendo para o seu filho que vai nascer. Bom, vamos falar com a enfermeira Ana Bortolanza. Qual é o papel da enfermeira nessa história toda? Pois é. Bom, olá a todos que estão nos acompanhando. A gente vai falar no acompanhamento de saúde integral da gestante de vários temas, né? Esse acompanhamento, ele envolve uma preparação da mãe, porque ao longo da nossa vida a gente acaba adquirindo inúmeros papéis, né? E esses papéis, eles vão se alterando. Uma vez o papel é de filha, depois é de mulher, depois de mãe, não necessariamente sempre nessa ordem, né? Mas a chegada do bebê, ela muda muito para a mulher o seu contexto no dia a dia, né? Então, como enfermagem, a gente vai estar conversando lá no consultório e também nas palestras sobre alguns cuidados que a gente pode ter. Com relação ao bebê, banho, troca de fralda, cuidado com o biguinho, né? São as principais dúvidas que as mamães nos trazem, né? Ah, mas e daí eu posso trazer alguém para acompanhar? Deve. Ah, daqui a pouco a avó vai estar junto nesse momento, uma amiga muito íntima, o parceiro. Quem a pessoa se sentir confortável para trazer,
pode estar trazendo nos encontros, né? Também vamos estar dando orientações sobre os principais sinais e sintomas do pré-natal, né? Então, tem alguns sintomas que são mais característicos do início da gestação, outros que acompanham ao longo de todo o período gestacional, então a gente acaba conversando com isso. Também em parceria com os médicos obstetras, né? A questão dos exames de laboratório, que devem ser feitos, né, a cada trimestre, os exames de imagens necessários, né? Então, todas essas questões de saúde são acompanhadas por meio das consultas com todos os profissionais, não necessariamente apenas a enfermagem. Para quem tem Unimed Erechim, esse acompanhamento ocorre lá no consultório, lá no Centro de Atenção Integral à Saúde, o CAIS, que fica hoje em frente ao Lar dos Velhinhos. E pode ser feito o agendamento pelos telefones que tu já disseste agora no início. Também, a nível de atividades que são abertas a toda a comunidade, inclusive as prefeituras, inclusive os grupos de jovens que enfim, se alguém tiver interesse em estar sendo gestante, em engravidar, podem estar participando. A enfermagem vai estar fazendo palestras, tá? Então, primeiros socorros é um tema muito interessante, que é abordado num desses encontros, é justamente a orientação do que fazer ou quem chamar quando precisar numa situação de urgência ou emergência, né? Então, nesse sentido, é orientação em saúde. É a gente poder acompanhar cada fase da gestação de maneira tranquila, de maneira segura, sempre com o apoio dos médicos assistentes. Então, é um acompanhamento que ele é ao longo de toda a trajetória da gestação. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais o cronograma aqui. Vamos. Ao longo do bate-papo aí. Quero ver da psicóloga, então, Raiele Longo, né? Também, eu tenho ouvido o seguinte, eu já vou falar da mãe que tem filho já com seus 3 anos, 2 anos, 5 anos, e eu tenho ouvido o seguinte, você tem que se dar conta que agora tu não é mais aquela guria solteira e tal, que podia sair quando bem entendia, que podia... Agora, você tem um filho, ou uma filha, né? No sentido assim, não de punir, mas no sentido de observar, até de ajudar, né? De tentar... Isso não sei se, de repente, não vale para todas as mães, entende? Mas... eu tenho ouvido muito o que impacta realmente na vida de uma mulher jovem que até há pouco tempo tinha um tipo de vida e de repente ela muda tudo, né? Muda em relação a ela, muda ao bebê, obviamente, mas também muda em relação ao próprio marido. Exatamente. Na verdade, como a Ana Maria bem trouxe, são papéis, né? Papéis, e o papel da mãe, ele não é totalmente inato. Nós aprendemos, é necessário uma ressignificação, se olhar novamente, se redescobrir e ir ajustando, porque a gente entende a família como um sistema, né? Existe um sistema e existem interações entre os membros desse sistema, né? Então, existe a relação da mulher com o marido, existe a relação da mulher com a sua mãe, existe a relação da mulher sim com o seu bebê, e esse processo de maternar, ele exige agora a ressignificação desses papéis, entendendo que todos serão importantes. Então sim, como que vai ser agora com esse marido, com a chegada desse bebê? Como que vai ser o meu papel de filha com os meus pais na chegada desse bebê? E todas essas mudanças, sejam elas biológicas, psicológicas, sociais, elas precisam ser entendidas e elaboradas, porque, como dito, não é totalmente inato, não é algo assim, as pessoas falam, né, nasce o bebê, nasce uma mãe. Existem algumas coisas que são, digamos assim, instintivas, se a gente puder dizer assim, mas tem muitas coisas que são aprendidas e muito mais construídas, e o bebê, ele não é totalmente passivo nesse processo. O bebê, ele vai apresentando as suas necessidades, a mulher vai se adaptando, o pai vai dando seu suporte, participando de forma ativa, e assim, de uma maneira como uma sintonia, né?
a família vai se adaptando e aprendendo a conviver com esse bebê, aprendendo a cuidá-lo, aprendendo a amá-lo e atendendo ele nas suas necessidades. Então é uma construção, né? Isso que você vem trazendo é uma construção. A família tem que entender esse bebê, o bebê vai entender a família e cada ser vai se colocar no seu papel nesse sistema, entendendo que todas as relações são importantes. Mas claro, o bebê nesse momento ele que mais precisa da atenção dos pais. E a relação construída com a mãe se torna a mãe de todas as relações. Então, sim, tem uma importância muito grande essa relação mãe e bebê, entendendo que depois ele se torne um adulto com autonomia, saudável, né? Não sei se responda. Sim, eu acho que sim. Então, você disse ali que nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Sim. Mas aquela pessoa que era até então tem que desaparecer. E eu gostaria de estender para o Dr. César, que é um tema que ele se ocupa muito, assim, o que realmente muda na vida da futura mãe, né, em participando desses eventos. Ela pode se municiar de mais informações? Isso vai ser impactante? Isso vai ajudá-la a trabalhar melhor? Bom, o que eu penso assim, todos nós temos, até o momento presente, uma maneira de ser e de pensar de acordo com as informações que o nosso cérebro foi recebendo ao longo da vida. Então, isso nos torna o que somos agora. Mas o que somos agora pode não servir para amanhã, porque algumas coisas poderão estar mudando e que exigirão de nós novas possibilidades, novas maneiras de enfrentamento, novas ideias. E a vida é assim em todos os sentidos. Em alguns ela muda muito mais intensamente do que em outros. Então, assim, quando nasce um bebê, não nasce um ser humano, nasce um projeto. Esse bebê tem que se tornar humano, ele vai ter que aprender a ser um humano. E aí, de acordo com a cultura, com a família onde ele está inserido, ele vai se desenvolvendo. Mas esse bebê que hoje é um feto e eu carrego na barriga, amanhã é um bebê e eu carrego nos braços, ele obviamente ele vai se tornando diferente a cada dia. Então, quando eu me tornei mãe de um bebê lactente, até os 5 meses, por exemplo, que é lá no comecinho da vida, são meses importantíssimos, esse bebê já começa, por exemplo, a ter um comportamento totalmente diferente, necessidades diferentes, interações diferentes com a mãe. Então, eu já tenho que me modificar como mãe, porque as necessidades deles também vão se modificando. Quando eu aprendi a ser mãe de uma criança, de um bebê, ele se torna criança. Quando eu aprendi a ser mãe da criança, ele se torna um pré-adolescente. Quando eu for mãe de um pré-adolescente, ele se torna adolescente. Eu vou passar a vida inteira aprendendo a ser mãe. E quando eu tive um filho, ele já é adolescente, e eu tenho outro filho, um segundo filho, eu já acho que sei tratar. Mas esse filho não é igual ao primeiro. Esta singularidade humana, é uma coisa que nos deixa, às vezes, de certa forma, atônitos, porque a gente acha que todos os seres humanos são iguais, têm as mesmas necessidades e se satisfarão com os mesmos cuidados. Isto não é verdade. Os cuidados têm que ser individualizados, porque a gente está falando em indivíduos, não é isso, doutora? Exatamente, e complementando, o programa ele visa justamente isso, né, doutor? Fomentar essas informações e fortalecer essas famílias para que entendam que com os seus próprios instrumentos aprendam e desenvolvam as habilidades que eles já têm, e entendam as necessidades desse bebê. A gente não tem aqui ciência exata, né, doutor? O Dr. César Detoni me ensinou que é a ciência mais inexata que existe, lidar com o ser humano, né? Então, a gente vem para potencializar essas famílias, principalmente trazer informações, o que a gente já tem de estudo, mas empoderar essas famílias para entenderem que o afeto e o cuidado, que é o que a criança precisa, eles estão aptos a dar, né? E se tem alguma coisa impedindo, a gente busca tratar, né? E uma coisa importante que a gente tem que fazer essas pessoas todas entenderem é porque a gente tem sempre a sensação da necessidade de sermos perfeitos, de termos filhos perfeitos, maravilhosos. Isso não existe. Em lugar nenhum você terá pais perfeitos, mãe perfeita.
Nós teremos mães suficientemente boas, pais suficientemente bons, e é isso que se deseja. E nem sempre o fruto ou o resultado do nosso trabalho, da nossa dedicação como pais, como mãe, que é a questão que a gente se preocupa mais agora, vai ter o resultado que a gente espera. Porque o bebê é um sujeito ativo do outro lado, que tem uma carga genética, que tem uma história transgeracional e que nem sempre vai responder da mesma forma a estímulos adequados, que às vezes o adulto emite, tem esse cuidado, tem esse afeto, espera disso um grande resultado, e ele não tem. Isso dá uma decepção muito grande. Mas a gente não deve se sentir tão poderoso assim, porque nós não fazemos tudo, entendeu? Existe uma inter-relação e disso brotam resultados, que às vezes não são os resultados que a gente espera. Mas a gente, como adulto, tem que estar preparados para isso. Então a gente tem que ser municiado, tem que ser informado de que a vida é assim, de que não é matemática. Se eu botar 2 mais 2, quando se trata de ser humano, dificilmente dá 4. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje e já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, nós estamos de volta, em nome da Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, e de Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Hoje, junto conosco, o Dr. César Augusto Detoni, Ana Maria Bortolanza, a doutora Raiele Longo, que é psicóloga, né? E da Unimed, todos da Unimed. Aqui foi citado antes aí, mãe de primeira viagem, não sei o quê. Uma mãe de segunda viagem, ela está mais bem equipada, é só repetir tudo que fez? Ou é aquilo que o doutor César disse aí agora há pouco? O segundo filho não vai ser igual ao primeiro, o terceiro não vai ser igual ao segundo e nem o primeiro. Então, gostaria que, digamos, uma mãe que já teve filho, vai, nesse evento, vai ter um segundo filho. Não, mas de repente tem mães até que dizem, eu não preciso, porque eu já fui nos outros ciclos, eu não preciso, porque eu já sei como é que deve fazer. Trocar fralda, ir dentro da corda não sei quantas vezes por noite, não sei o que é que pode. Como é que é? Evidentemente que eu acho que não é a mesma coisa, né? Ao menos o filho não é o mesmo. Cada experiência, ela vai ser vão ser experiências diferentes, né? Óbvio que a mãe já tem aquela primeira experiência, já sabe mais ou menos como é que foi a rotina com outro filho, então deixa ela mais tranquila, porque ela já vivenciou isso uma vez. Então a maioria delas, quando a gente pede, é a sua primeira gestação? Não. E como é que você está se sentindo? Olha, eu estou mais tranquila, porque eu já tive uma primeira experiência, né? Eu já fiz os primeiros cuidados, eu já soube lidar com isso uma vez. Então, agora eu me sinto mais tranquila. Mas se vai ser de fato a mesma experiência, é muito difícil, porque cada ser humano é único, é individual, tem as suas particularidades. Então, é algo que é para ser construído mesmo, né? Ou seja, o ciclo vale tanto quanto aquele anterior que a mãe fez, vale, quer dizer, é o 7º ciclo. Se você já fez outros ciclos e quer aprender mais, eu acho que o doutor César tem dito, acho que no fim o papo vai se estender até lá nos bate-papos, chamo de bate-papo respeitosamente, as palestras depois abrem para o público, creio eu, né? Enfim... De repente tem ali uma mãe que diz, mas meu filho até esses dias era não sei o quê, agora ele passou para 8 anos, 9 anos, já não é mais aquele. E isso acontece depois da
a adolescência, enfim. Não sei se a doutora Raiele pode nos falar um pouco aí a respeito das diferentes fases do... Só complementando, essa sabedoria materna, né, que vem com a experiência. Por exemplo, a minha mãe teve 7 filhos. Então, ela é cheia da sabedoria materna, das experiências, já tem 5 netos. Então, a gente vem também para reforçar que tudo isso é muito válido, porque quando a gente está falando de criar um ser humano que é integral e toda a questão de saúde mental e desenvolvimento, ela é multifatorial, a gente não exclui, né? Tudo que for para ajudar é bem-vindo, tudo aquilo que vai gerar fatores de proteção, benefícios para o desenvolvimento é bem-vindo. Então, a sabedoria, a experiência das mães é super bem acolhida, né? E a gente complementa com o que a gente tem estudado. Em relação às fases, sim, cada fase tem as suas necessidades, né? Os pais vão ter que dar atenção em específico, por isso que nesse primeiro momento o nosso foco é olhar para a mãe, que é um indivíduo, e a gente podendo assegurar ou predispor segurança, dotar essa mãe de informações, enfim, não tenho dúvidas que essa mãe, esse pai, essa família vão ser os mais aptos a atender essa criança. Eles que vão entender melhor as necessidades da criança, se ouvir a criança, né, que como dito antes, é um ser ativo nesse processo. Então, os pais são os maiores interessados e os mais potencializados de prestarem esses cuidados de maneira mais adequada. A gente vê, então, nesse momento, como o doutor disse antes, até as tentantes, né, a gente vem potencializando eles, empoderando eles, né, dotando de informações. E por isso que se olha ainda no bebê na barriga. Depois, as fases do desenvolvimento é todo um outro universo, né? E que cada fase, a gente tem alguns marcadores que indicam o que seria o adequado, não adequado, né? E claro, qualquer desregulação, a criança está apresentando um atraso de aprendizagem, de desenvolvimento, e aí nisso a gente vai trabalhando com estímulos, né, com outras especialidades dentro da medicina, da enfermagem, da psicologia, da fisioterapia, a gente estimula para que a criança vá apresentando um desenvolvimento dentro dos marcadores que a gente espera, né? E como dito, é todo um outro universo, por isso que nesse momento o nosso foco é olhar para a mãe, é olhar para o pai, é olhar para a família, e falar desse sistema todo. Esse acompanhamento é feito, digamos, depois, a Unimed faz esse acompanhamento. Em termos de saúde mental, a gente tem o consultório de psicologia, que dá esse suporte, temos uma colega que faz atendimento infantil, porque é uma série de coisas, né? Um mundo de informações para que a gente esteja verificando se essa criança está se desenvolvendo de maneira saudável, né? Sim. Eu queria só fazer um acréscimo naquilo que a Raiele colocou sobre a questão da sabedoria, né? É importantíssimo olhar para isso, porque a sabedoria é algo que a gente construiu durante grande parte da existência humana apenas pela vivência pessoal, pela experiência, pela observação, até porque a maior parte da nossa existência nós não tínhamos ciência nenhuma. A ciência é uma coisa nova. E a ciência veio para organizar, para acelerar os processos de entendimento e principalmente para afastar a falsa sabedoria, que eram conceitos, às vezes mitos e outras coisas, que a gente também ajuda hoje a desfazer isso, né? Dentro dessa equipe multidisciplinar, se trabalha muito para as mães terem exatamente essa noção do que é real, é verdadeiro, é importante, e aquilo que é mito, na dieta, nos cuidados, enfim, em todas as áreas. Mas a ciência veio, de certa forma, com grande tecnologia, confirmar muito da sabedoria, ou seja, aquilo que se tinha como conceito de ser favorável por observações seculares ou milenares a respeito do que fazer, como fazer e do benefício que isso traria, hoje é confirmado pelas ciências mais modernas, pela epigenética, pela neurociência, pela psicologia, enfim, de que algo feito em tal época ou assim é importante. Antes era observacional, agora é comprovado cientificamente, é comprovado biologicamente, está me entendendo? Então, hoje em dia, é importante, às vezes, você ir para um curso desses, exatamente para poder trabalhar até as suas fantasias, os seus mitos, as suas crenças, que às vezes não são favoráveis
para a atuação que você vai ter depois. E em relação a isso, né, que ela falou da maternidade, a maternidade todo mundo está apto, porque é biológico. A ser mãe, tudo está preparado, não tem problema. Toda mulher está preparada a priori, algumas não conseguem isso. Mas a maternagem, que é o exercício da maternidade, que é a relação que a mãe vai estabelecer e como ela vai cuidar desse filho, isso é aprendizado. Isso tem que aprender. E isto é transgeracional, isso é milenar às vezes. E se nós dobrarmos, jogarmos fora muito que tínhamos aprendido no cuidado com os nossos bebês, poderemos pagar muito caro, porque podemos estar criando mães incapazes de cuidar adequadamente no futuro. Não sei se tem a ver, mas já que o senhor está desenvolvendo assim, tem o ditado aquele, depois que a árvore entortou, ela não endireita mais e tal, né? Até que período mais ou menos as pessoas podem, digamos, serem orientadas e acompanhadas no sentido de que elas possam crescer o mais retas possíveis para ficar no seu terreno? A grande fase do desenvolvimento... Sem querer tirar a liberdade de ninguém, porque hoje em dia está... A grande fase de desenvolvimento do cérebro do bebê, dessa condição de desenvolvimento da humanização dele, é nos primeiros 5 anos. Então, quanto mais cedo eu atuo positivamente, melhor eu ajudo, mais eu ajudo a que se desenvolva saudável, do ponto de vista emocional e também do ponto de vista físico. Quanto mais tarde eu vou atuar, quanto mais tarde eu vou perceber que as alterações aconteceram, eu estou complicando mais. Então, a vida intraútero é assim, crítica para desenvolver dificuldades futuras e depois os primeiros 5 anos. Qualquer ser humano, está aí a psicóloga, você pode trabalhar a cabeça dele a vida inteira. Sim. Mas é bem diferente o que eu vou conseguir trabalhando com uma pessoa de 60, 70 anos, de 50 anos, do que eu vou conseguir, por exemplo, trabalhando com uma criança. Hoje a gente tem experiências no mundo afora, o Brasil é muito pobre nisso, de psicanálise com bebês de poucos meses de idade, trazendo resultados fantásticos, né, e modificando completamente a expectativa de futuro dessas crianças. É um bom assunto para a gente explorar mais, com mais tempo aí, numa próxima. Ana Maria, enfermeira, eu gostaria que você falasse do cronograma aqui um pouquinho. Aqui, claro. dando as datas aqui e os temas. Os nossos encontros, então, são grupais, abertos, novamente dizendo a toda a comunidade, as prefeituras da região que quiserem participar. E esse ciclo ele vai começar com o primeiro encontro no dia 4 de março, às 19 horas, no anfiteatro da Unimed. O tema vai ser o impacto do cuidado adequado do bebê, da vida uterina aos primeiros anos. Então, é tudo isso que a gente conversou agora, sobre os marcos de desenvolvimento, como é que a gente pode cuidar das crianças, desde o bebê até os primeiros anos, para que a gente consiga tornar essa vivência, essa experiência maternal ainda melhor. E aí é o Dr. César que conduz esse encontro. O segundo encontro é no dia 11 de março, percebam que é todas as segundas-feiras, né? Às 19 horas também, sempre lá no anfiteatro da Unimed. Importante o horário. Isso. Pré-natal seguro e os tipos de parto. É conduzido, então, por um médico obstetra. É muito importante a participação, porque nesse encontro a gente fala abertamente sobre os tipos de parto, né, sobre as dúvidas, e o grupo proporciona isso. A troca de figuras que a gente tem no grupo, ela é muito rica. Eu tive uma experiência assim, eu tive outra experiência dessa forma. Então, essa interação entre os participantes com os profissionais que estão no evento facilita muito a aprendizagem. O terceiro encontro é dia 18 de março, é sobre primeiros socorros, então é conduzido por mim e pela minha colega. O quarto encontro, dia 25 de março, às 19 horas, desenvolvimento saudável na gestação, aspectos nutricionais e benefícios do exercício físico. Então, é conduzido por um educador físico e por uma nutricionista, que também atendem lá no nosso serviço. Isso para gestante já, né? Isso, pra gestante. obviamente. Dia 1º de abril, então,
perinatal e cuidados com o recém-nascido, que é conduzido por um médico pediatra. O 6º encontro, dia 8 de abril, às 19 horas, saúde mental materna, que é com a nossa psicóloga. E o nosso último encontro está programado para o dia 15 de abril, aleitamento materno e fatores psicoafetivos, que também será conduzido por um médico. Então, esse é a nossa base de trabalho, né, doutor, dos nossos encontros grupais. Justamente por quê? Para ter a troca entre as pessoas, para que se dividam as dúvidas, as experiências. Então, as pessoas não são só convidadas a assistir, elas são convidadas a participar, né, ativamente, perguntando, questionando, trocando experiência. Esse que é o nosso objetivo, fazer uma educação em saúde. É um público de quanto? Pois não? Isso faz parte de uma nova visão hoje da medicina e que a Unimed Erechim incorpora isso já há alguns anos, que é este atendimento multidisciplinar. Não é apenas um profissional suficiente e capaz de resolver todas as dúvidas, todas as necessidades das pessoas. Então, a multidisciplinaridade, ela está muito evidente e essa mãe tem essa necessidade da multidisciplinaridade. E veja o trabalho, da importância disso, da importância desse trabalho que a gente está fazendo agora com as mães. Numa pesquisa recente da Organização Mundial de Saúde, mostra o Brasil, em termos de saúde mental, de 106 países pesquisados, nós ganhamos o honroso 106º lugar, ou seja, nós somos o pior país de 106 países pesquisados em condições de saúde mental. E enquanto a gente ficar olhando apenas para o atendimento das necessidades das pessoas que estão com dificuldades de saúde mental, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque a gente sabe que a maioria dessas doenças elas serão mitigadas, minimizadas, resolvidas temporariamente, parcialmente. Então, a gente tem que se preocupar muito com a prevenção e vejam a importância que esse programa tem, porque dentro desse programa, um dos grandes objetivos é a gente ter essa prevenção de desfechos futuros na saúde mental também. O resultado de diferentes rankings que a gente tem observado, por um lado, não surpreende tanto, embora seja extremamente lamentável. Ele segue outras coisas ranqueadas aí, né? Vai pegar o PISA, é o exame do ensino médio, que o Brasil ele participa dos alunos do ensino médio em português, em língua, em matemática e ciências, né? Entre 65 e 70 nunca saímos dos 58, 59, 60, nós estamos bem lá no alto. Mas eu vou bem lá atrás. dizer que não é coincidência. Sim, não. O resultado daquilo que fazemos com as nossas crianças, isso é óbvio. Uma coisa, também isso está relacionado com... realmente nós somos o país do futuro, eu vou ter que começar a acreditar. Temos que olhar para a infância. Né? Eu nunca me esqueço quando, numa manhã, saído lá no Mantovani, na Praça da Bandeira, esperávamos um ministro da época que viria voando, né, no avião, né, obviamente, e não chegava. Um aluno desmaiava, outro desmaiava e tal. Mas, finalmente, antes de chegar ao meio-dia, ele apareceu lá e fez um belo discurso. Na época, o César acho que até estava junto, porque nós éramos da mesma escola, e onde ele grifou aquilo que se tornaria depois uma frase padrão aí, né? Que nós não desanimássemos, porque nós éramos o futuro da nação, né? O Brasil era o futuro do mundo, enfim. Nós vamos fazer o último intervalo e já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas.
O Hospital Unimed é para você, é para todos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, então nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também do Sicredi Uniestados, falando hoje sobre esse evento importantíssimo, Unimed, sobre o 7º ciclo de palestra do programa Atenção Integral à Saúde da Gestante. É uma coisa que está sendo dito aqui, né, com impactos extremamente importantes, relevantes na mãe, no pai, nos avós, na família como um todo, e principalmente no futuro da criança. A doutora, onde é que está o nome aqui da doutora? Raiele, eu cortei aqui, Raiele, me dizia antes ali, antes do senhor aparecer, né? Eu aqui entrego tudo, né? E então, ela me dizia, fora dos microfones, né? Dizia assim, olha, eu gosto desse programa, eu estou realmente, Acreditamos. entrando nesse programa assim, porque o Dr. César foi um dos mentores, né, ele acredita nisso. Queria que o senhor externasse um pouquinho mais esse eu acredito nisso. Eu tenho, nos últimos tempos, participado, agora nos últimos anos, depois da pandemia, eu abandonei, mas eu ia anualmente nos congressos de neurociência, e eu lembro de uma palestra que eu assisti, e ela veio me abrir por que a minha participação, principalmente quando eu trabalho com temas da família, da educação, dos pais, dos filhos, enfim, lá na escola de pais, e depois eu fui estendendo isso para outras áreas, mas com o mesmo temário, eu tinha sempre uma sensação positiva, né? E depois, obviamente, que a gente recebia retorno quando a gente fazia palestras, etc., do impacto que isso causava nas pessoas. E eu tinha uma certa ideia de que, possivelmente, este impacto positivo nas pessoas era consequência de quanto eu acreditava nisso, né? Então, ninguém pode fazer os outros acreditarem naquilo que não acredita. É muito difícil isso. O resultado não é bom. Então, agora a neurociência tem mostrado, e nesses congressos eu já vi 2 falas nesse sentido, de que quando eu tenho muita convicção, eu tenho um convencimento interno de que isso é relevante daquilo que eu estou falando, a capacidade de ter a atenção das pessoas do outro lado e de convencê-las disso que eu estou falando, ela é muito maior. E isto é observado não apenas no aspecto e no comportamento externo, no estereótipo das pessoas que estão assistindo. É avaliado, inclusive, como se comporta o cérebro dessas pessoas. E então, isto é uma coisa que eu me preocupo muito. Se tem algo que eu não acredito, ou que eu acredite pouco, ou que eu não acho relevante, eu não devo levar isso para frente, porque eu posso até estar atrapalhando as pessoas. Mesmo que seja isso verdadeiro, eu vou conseguir pouco resultado do outro lado. Então, primeiro eu preciso me trabalhar, e tudo aquilo que a gente tem conversado ao longo dos nossos encontros aqui, e eu te agradeço muito por isso, principalmente em nome da Escola de Paz, tem sempre este fundo. Eu tenho muita convicção, eu tenho muita crença de que isto sim é fundamental.
E é assim que eu levo isto adiante. Que bom que a Raiele tenha esta percepção, isso reforça, né, esta ideia que eu também tenho desenvolvido sobre isso. Eu percebi nela uma manifestação autêntica, né? Que brotou dela, que veio dela. Né? A primeira coisa... Isso também é muito importante. A primeira coisa que a gente fez lá, desculpe, Adelar. Não. Eu estou ficando, depois eu me esqueço. A primeira coisa que a gente fez lá foi o seguinte: vamos pegar uma literatura básica. Eu sei que nem todo mundo leu todas as coisas que a gente gostaria, mas a gente criou uma literatura, criou uma mini biblioteca, livros que são essenciais para desenvolver essa convicção. Então eu disse, nós precisamos ter um grupo que esteja num patamar muito próximo de conhecimento. Esse conhecimento não obrigatoriamente se transformará em sabedoria para todos. Nem todos terão o mesmo grau de convicção, mas quando estamos falando alguma coisa nesse grupo, todos têm conhecimento sobre isso. Estão me entendendo? Então, esse grupo multidisciplinar não tem obrigatoriamente a mesma maneira de pensar, mas pensa muito parecido. Eu me parece assim também, levando para outros setores da atividade humana, quando você acredita naquilo e você conhece aquela área, parece que fica mais fácil o teu caminho. Tu sabe por onde ir, o que dizer, enfim, e tu alcança o teu objetivo mais facilmente. Gostaria de abrir um pouquinho essa questão da saúde mental materna, doutora, porque isso aqui me parece assim fundamental, né? E ainda mais depois do que o doutor disse aí, né, que nós estamos nesse desonroso 105º. 106º, é o último lugar, é o pior país. Lugar em termos de saúde mental. Dos bebês, né? Isso? Não? Da sociedade como um todo, brasileira. Da sociedade, mas certamente, obviamente, também. Os bebês, obviamente, são os mais afetados. A raiz está lá atrás. Sim. Olha, como uma frase que eu disse antes, e eu gosto dela, porque ela expressa, de certa forma, algo que a gente tem entendido, que é a relação com a mãe é a mãe de todas as relações. É claro que a gente acaba responsabilizando bastante a mãe, mas é uma corresponsabilização, e eu já vou explicar o porquê. A criança ela se desenvolve humana a partir do olhar da mãe. Se a mãe não ensinar a criança a falar, a caminhar, como já surgiu um documentário uma vez de uma criança criada por lobos, né, que encontraram ela na mata, caminhando em 4 patas, enfim. Então, a criança ela se torna um ser humano, aprendendo a falar, a se relacionar, a amar o outro, a partir dos cuidados que ela recebe na primeira infância. E claro que isso parte de um ponto de vista biológico, a priori da mãe. Né? Então, a gente podendo assegurar a saúde mental materna, a gente está falando dos cuidados com o bebê. Né? E a infância é o chão que a gente vai pisar para o resto da vida. Então, cuidando da mãe, nós estamos cuidando do indivíduo, que é um indivíduo importante, que o sofrimento e a saúde desse indivíduo importa, essa mãe, mas também a gente já está podendo prevenir, né, alguma questão de saúde do bebê. Então, a mãe estando saudável, né, segura, ela vai transferir esse cuidado para o bebê. E aí tem um outro ator aí extremamente importante, que é o pai. O papel paterno, né? E qual que é o papel do pai, principalmente nos primeiros dias do bebê? Cuidar da mãe. O bebê ele vai acordar, talvez, né, tantas vezes de madrugada, e ele vai querer mamar. O pai não vai poder dar o mamar, ele pode acordar antes que a mãe, né? Depois que a criança está maiorzinha, assim, ele pode niná-la, dar o mamar na mamadeira. Mas nos primeiros dias da criança, principalmente, onde ocorre muita da tristeza pós-parto, a depressão pós-parto, o papel do pai é dar o suporte à mãe. E a sobrecarga materna nasce na ausência do pai, nasce na ausência de um suporte familiar adequado. Então, falar de saúde mental materna é falar de saúde do bebê, né? Porque o bebê vai se constituir a partir do olhar dela. Passa a palavra também, antes que termine aqui o nosso programa de hoje, a enfermeira, Ana Maria Bortolanza, né? Não sei se tu gostaria de ressaltar mais alguma coisa, até que período é normal, digamos, uma criança, um bebê, né, mamar no seio, né?
E se há criança assim que pode ficar, se é normal ou é anormal, uma criança ficar só com o seio, sem a mamadeira, né? Até quase 2 anos, 1 ano e meio pior. Tu sabe que a recomendação do Ministério da Saúde é que só seja oferecido somente o leite materno até os 6 meses. Então, exclusivamente o leite materno até os 6 meses. E essa amamentação, ela pode ser até os 2 anos de idade. A gente conhece mães até que oferecem por mais tempo essa amamentação. Então, exclusivamente, somente o leite materno até os 6 meses. Após esse período, vai ocorrer uma introdução alimentar e a amamentação pode continuar, deve continuar, né, até os 2 anos. Alguns pediatras até recomendam que se estenda esse período por mais tempo. Doutor César, nós temos 5 minutos ainda, o senhor pode fazer uso aí. A grande diferença entre a amamentação e outras alimentações é que as outras alimentações têm muito valor nutritivo e às vezes pouco valor afetivo. A amamentação, ela é praticamente meio a meio. Ela tem alto valor nutritivo, mas tem alto valor afetivo. Quer dizer, a relação emocional, afetiva que se estabelece entre a mãe e o bebê na amamentação é algo insubstituível. Nenhuma outra forma de alimentar esta criança traz junto consigo tanto calor, tanta quantia de afetividade, né, neste ato. Então, e nada substitui, do ponto de vista nutritivo, o leite materno, principalmente para a criança. Mas isso não impede, desculpe, isso não impede que o bebê, a criança, aos poucos, vá recebendo a alimentação. Quanto mais tardiamente você iniciar com outros tipos de alimento, menor o risco você tem de desenvolver, principalmente uma das grandes mazelas que foi apresentada agora esses dias numa emissora de TV, num programa, sobre as alergias alimentares. Entendeu? A grande causa é a introdução precoce de alimentos que não são para o bebê. Ninguém lá há 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás imaginava na possibilidade de dar outra coisa para o seu bebê do que o leite do peito da mãe. Era exclusivamente isso, 2 ou 3 anos. Até porque tinham dificuldade de acesso. Sim, e viam que, às vezes, não fazendo isso era ruim. Isso era sabedoria que você desenvolve através da experiência. Podemos desenvolver sabedoria e incorporar isto como sabedoria através do conhecimento. Ou seja, eu adquiro o conhecimento e ponho isso como uma convicção. A gente sabe que, eventualmente, podemos falhar. Então, a gente não pode confiar muito naquilo que não é uma experiência própria. Mas o que eu queria salientar é da grande importância que tem a multidisciplinaridade. Entendeu? Tudo é importante nesta fase. Tudo é importante. Por exemplo, uma nutrição inadequada da mãe pode levar a graves consequências do bebê no futuro, na sua vida. N coisas, algumas eu nem quero falar para não deixar as mães muito preocupadas. Mas alguma situação emocional, por exemplo, a gente hoje tem medo de falar em conjugalidade, do casal. O casal é uma coisa que praticamente desaparece. Mas a validação desta mãe, a parceria, a construção de uma parceria estável, de afetividade, de segurança para essa mãe, é muito importante para ela ser validada e se tornar uma mãe melhor, ter mais estabilidade emocional. Então, a conjugalidade e a parentalidade são 2 coisas que andam paralelas. E a gente sabe hoje que crianças concebidas sem a presença do pai, ou seja, produções sanguíneas, ou seja, a mãe engravida e o pai não participa dessa gestação, não se intera, não toma nem conhecimento. Se isso for na adolescência, isso nós já conversamos aqui, vou repetir, se isso for na adolescência, se for uma gravidez indesejada, você tem altas possibilidades dessa criança ter comportamento violento no futuro. Então a gente tem que se dar conta que quanto mais precocemente a gente intervém,
melhor a gente vai ter de resultado, mais a gente vai evitar desfechos indesejáveis no futuro. Quero agradecer ao Dr. César Augusto Detoni, que é o diretor de educação da Unimed Erechim, a Ana Maria Bortolanza, que é enfermeira, e a doutora Raiele Longo, que é psicóloga também da Unimed Erechim. Gostaria de aproveitar esse último minuto para alguém enfatizar aí, é preciso ser associado da Unimed para participar ou não precisa ser? Enfatiza, por favor. Não precisa ter Unimed para participar das palestras. Então, pode nos ligar se ficar com qualquer dúvida. O nosso telefone é 3520-6128 ou 3520-6129. A gente pode passar o cronograma de todas as palestras e não é necessário ter Unimed para participar desses encontros. Inclusive de outros municípios. Né? Isso, inclusive todos os municípios estão convidados. Então, todo mundo sinta-se convidado. O evento é de uma importância muito maior do que a gente pode imaginar, porque os resultados vão vir no futuro, especialmente para quem frequentar, poderá ter resultados melhores, né? E lembrando que começa no dia 4 de março, vai até o dia 15 de abril, todas as segundas-feiras, às 7 da noite. Né? Não vai ficar até meia-noite lá, enfim, até lá por umas 2 horas, né? Isso. Umas 9 horas, enfim, quem tiver que sair antes, que saia, né? Mas é importante. Então, muito obrigado, pessoal da Unimed, a todos aí de casa, boa noite, até uma próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.